Com o primeiro capítulo fluido, que só tem 2 pausas na continuidade dos acontecimentos, no sentido de que a gente acompanha a trajetória toda como se estivéssemos, de fato, ao lado dos personagens, em uma caminhada cheia de reviravoltas, Dandadan exibe um misto de loucura e entretenimento fora do comum. Não saia daí que você vai entender o que eu estou falando. Eu sou o Matt, não sou nenhum analista profissional, mas vou mostrar para você detalhes que com certeza você não percebeu quando leu o primeiro capítulo de Dandadan. Dandadan já começa bem desde a sua escolha da capa. Uma composição com cores que, apesar de serem extremamente vibrantes, tem uma leveza implementada ao dar efeitos de desgaste ao fundo, algo que substitui muito bem, por exemplo, as achuras. O título não recebe tanto destaque de cara, pois a nossa atenção é roubada pelo contraste que os personagens emitem em relação ao background cintiloso. Cores claras e rostos com feições sérias e olhares penetrantes ou estilizações fora do comum. Mas, apesar de não receber um destaque focal tão imediato, logo após navegarmos por todos os elementos, vamos de encontro automaticamente aos caracteres que o definem. Afinal, ele foi colocado propositalmente ao centro. As expectativas vão à altura, não é? Então deixa o like porque esse vídeo vai ficar bom, de verdade. A protagonista é apresentada em uma proporção que ocupa todos os painéis, sobrepondo-os, mas ela está ali dividindo a história com outro elemento. Um cara que não foi apresentado de corpo inteiro, como ela, mas a proposta foi similar. Ele está ali em uma posição parecida, mas o autor preferiu subdividir sua aparição em takes separados e compassados, para dar enfoque ao detalhamento da sua vestimenta e principalmente da sua postura. Detalhes pequenos como o modo ao qual ele segura o seu cinto entregam muito da sua personalidade. Sem respirar e sem ter uma preparação muito extensa, o shonen mostra que é shonen e já nos entrega uma bela fusão entre linhas radiais e expressão e muita velocidade ao termos esse chute circular aplicado. Era ação que você queria? E agora eu vou explicar exatamente a questão das 2 pausas e da fluidez perfeita desse capítulo. E aí temos o primeiro corte, ela rejeitada pelo namorado de índole duvidosa. Faz uma série de xingamentos aquáticos e a gente já é transportada, sem qualquer gancho, para dentro da escola. A partir daí, teremos um combinado de acontecimentos sequenciais que só entregarão mais uma pausa. Mas vamos com calma, vamos entender um pouquinho mais da proposta do autor. A arte é bonita, os traços são leves, o contraste é balanceado e não temos nem excesso de leveza, nem excesso de peso. Para falar a verdade, na balança, na minha opinião, estamos mais perto de uma composição mais leve do que pesada. Os quadros são equilibrados com um número generoso de balões, mas sem exagero, com uma boa representação do cenário, que nesse caso é a sala de aula, e uma exploração grande de diversos pontos de perspectiva, ou seja, composição extremamente competente e equilibrada. A fórmula secreta para devorar esse capítulo sem nem sequer perceber que o tempo passou. Entre dramas e alívios cômicos, a situação continua. Ela simplesmente conversa um pouco com as amigas e depois segue o seu caminho perante o corredor da escola. A gente acompanha esse deslocamento, o andar pelo corredor, e sente o que ela sente. Em um momento, ela olha para o lado e vê um sujeito prestes a ser vítima de bullying. Ela usa todo o seu charme e olhar intimidador e consegue interromper aquilo. Ainda com as composições belíssimas e diversas sobreposições, a história continua. Só que chega a um ponto em que a linha do normal começa a se distorcer, e aí somos apresentados a conceitos bem viajados. Perceba que nesse ponto, o nosso segundo protagonista passa a atuar com o mesmo peso na história, mas não deixe de perceber também que eles foram apresentados em momentos diferentes, dando tempo para que a gente digerisse e criasse empatia, mesmo que mínima, por se tratar das primeiras páginas de um primeiro capítulo com cada um deles. Ou seja, eles não competem para ganhar nossa atenção. E isso é fundamental, pois estamos falando de uma dupla de protagonistas, e seria um problema não encararmos eles como parte de um só elemento. Deu para entender? E olha, o autor Yukunobu Tatsu foi incrível ao criar química entre os dois, mesmo dentro dessa loucura. Assim, para você que não leu, neste momento, os dois começam a se conhecer e descobrem que eles têm um lado similar e outro diferente. Um acredita no paranormal, mas não no espiritual, e o outro acredita justamente no oposto, ou seja, um acredita em aliens e monstros e o outro em aparições, possessões e coisas do tipo. O similar entre os dois é a convicção em suas crenças e a
falta de fé na crença do outro. Cara, as caras e bocas desse momento são incríveis. Eu simplesmente adorei. Isso dá até assunto para outro vídeo, focado mais na arte. É isso aí, aqui no canal a gente aborda muito esse tipo de assunto, então não deixe de se inscrever. Mas o local onde as discussões sobre arte são mais intensas é aqui no nosso Discord, que eu vou deixar aqui para você participar e já debater conosco futuros assuntos. Enfim, nesse momento temos o segundo ponto de corte na fluidez. Vamos da escola até a rua, e a partir daí tudo é frenético e não para. Tá, ainda temos um flashback, mas vamos encarar que é só uma extensão visual do pensamento da protagonista, e isso não conta para quebrar a fluidez. Eles vão tentar provar para o outro quem está certo, o lado paranormal ou o lado espiritual. Na sua opinião, quem que está certo? Bota aí nos comentários também. O menino foi para um lugar que é famoso por aparições de espíritos, e a menina para um ponto onde abduções frequentes acontecem, e eles mantiveram a comunicação por meio do celular. E olha, sinceramente, o que acontece a partir daqui é pura loucura. Encontros com espíritos pervertidos de vovozinhas, abduções por alienígenas tarados em um quadro que eu não posso nem mostrar aqui, mas que ficou sensacionalmente bem preparada. A comédia é pesada e o humor não é para um público infantil não. Assim, eu não sei porque eu me surpreendo com a loucura do autor, afinal de contas ele foi discípulo do mestre Fujimas. E se você está por fora do que eu estou falando, você tem que ver o vídeo que fiz sobre Fujimoto, vou deixar aqui pra você. De qualquer maneira, na história, o modo como eles conseguiram os poderes foi sensacional. O que eu posso dizer sobre as minhas primeiras impressões de Dandadan? Cara, essa loucura só parece mascarar um caldeirão de sentimentos que teremos pela frente. Eu não li ainda o resto, mas me parece que um grau pesado de coerência vai lapidar essa história nos próximos capítulos. Agora, se você quiser uma análise mais aprofundada sobre a obra, com um vídeo mais completo, deixe no comentário assim, quero mais Dandadan.